Paz do Senhor Jesus, que bom ter você comigo para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Hoje, estudando sobre o propósito dos dons espirituais, inicio com este versículo que terminamos a aula passada, que é 1 Coríntios capítulo 14, verso 12. E nele nós lemos: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja. Veja que se destaca a palavra edificação, e alguns verbos nos remetem a uma obrigação nossa. Você que deseja os dons espirituais, você deseja os dons espirituais, você deseja crescimento espiritual, você deseja a presença de Deus, ele diz: olha, então, procurai sobejar neles para a edificação da igreja. Você recebe mais do Senhor, a presença dele te revestindo de autoridade, de poder, não para que você seja melhor que ninguém, mas para que você seja útil na obra de Deus para a edificação da igreja. É para isso que nós estamos estudando hoje o propósito dos dons espirituais. O propósito dos dons espirituais, então, vamos olhar para esse texto. 1 Coríntios capítulo 12, verso 8 a 11, nós temos 9 dons aqui à disposição da igreja, mas eu quero destacar aqui a presença da palavra Espírito, que está se referindo aqui ao Espírito Santo de Deus. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outra, a profecia, a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outra, variedade de línguas, e a outra, a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Veja, o propósito dos dons espirituais é a edificação da igreja. E ele nos recomendou dizendo: se você deseja dons espirituais, você é igreja. Você recebeu a salvação, então você passou a ser parte do corpo de Cristo. E como parte, como integrante da igreja, você tem à disposição os dons espirituais que são repartidos pelo Espírito Santo, que já está em você para a edificação da igreja. Agora, você precisa desejar e buscar. É por isso que nós falamos sempre, tem que correr atrás, tem que buscar realmente, clamar ao Senhor, desejar os dons. Não para que você seja diferente de alguém, não, para que você possa contribuir na edificação da igreja. Nós já falamos, mas não custa repetir. Vejam as listas. Efésios capítulo 4, verso 11, os dons ministeriais. Romanos capítulo 12, verso 6 a 8, os dons de serviço. E 1 Coríntios capítulo 12, verso 8 ao 10, como nós colocamos aqui até o 11, para destacar que o Espírito opera como quer. E também 1 Coríntios capítulo 12, verso 28 ao 30, que resume praticamente todas as outras listas aqui de dons. Esses dons estão à disposição da igreja. E existem muitos outros. Aqui eu citei algumas listas, mas existem diversos dons à disposição da igreja, todos para que você possa ser melhor crente, para que você possa ser melhor na obra, para que você possa fazer mais a vontade de Deus. Então nós podemos melhorar a cada dia. E o Senhor deseja isso de nós e por isso nos oferece dons que são edificantes na nossa vida e que nós podemos trabalhar para a edificação da igreja. Aleluia. Que você possa desejar os dons de Deus que estão à disposição. Aleluia. O propósito então dos dons espirituais, vou destacar aqui alguma coisinha bem rápida. Veja, edificação da igreja primeiramente. 1 Coríntios capítulo 14, verso 3 ao 5, e depois o verso 12, repetindo o nosso texto inicial. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala língua estranha, as palavras estranhas está em itálico justamente porque ela não tem uma tradução muito plausível na língua portuguesa. Então, na verdade, aqui seriam línguas espirituais. Tá? O que fala línguas espirituais edifica-se a si mesmo. Veja que o que profetiza edifica, fala aos homens para edificação. O que fala línguas espirituais edifica a si mesmo. Mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que vós todos faleis línguas espirituais,
mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas espirituais, e a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Então veja que o propósito maior é a edificação da igreja. Você, recebendo, você edifica a si mesmo. Mas se você compartilha, se você tem palavra plausível do nosso entendimento, pela interpretação ou pela profecia, edifica outro. Então ele não está proibindo ninguém de falar línguas espirituais, mas ele está dizendo, olha, vamos abundar, vamos querer mais. É o que está aqui no verso 12. Também vós, se desejais os dons espirituais, você quer falar, você quer profetizar, você quer falar línguas espirituais, você quer um pouco mais, dons como aqueles 9 que já citamos aqui no slide anterior, você deseja dons de Deus? Ele diz, está disponível. Você quer um daqueles dons que está naquelas listas que passei? Eles estão disponíveis a você, porque você faz parte da igreja. Agora ele diz, você que deseja, então procure sobejar nele. Vai mais além, porque não é somente para você, mas é para a edificação da igreja. Não estamos recebendo de Deus nada para que apareça o nosso eu, mas para que a igreja cresça, para que a igreja do Senhor seja edificada, para que seja realmente, aleluia, a igreja de Deus seguindo o curso que o Senhor traçou para a igreja, que é o curso da evangelização, que é ganhar almas, que é testificar de que Cristo é o Senhor e o Salvador, falarmos do Senhor, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e trazer as pessoas ao conhecimento da verdade. Vamos lá. Um outro propósito aqui é capacitar os crentes, então, para testemunhar, é o que acabamos de dizer. Né? Colocar o crente com aquele poder de Deus, com a unção de Deus. O próprio Senhor Jesus, ele disse que ele recebeu virtude, ele foi ungido, o Espírito do Senhor é sobre mim, que me ungiu para evangelizar. Então, os dons espirituais, o propósito dos dons espirituais é isso também. Revestir do Espírito Santo. Para quê? Para que seja testemunha, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Hoje nós somos testemunha aqui na nossa cidade, você aí na sua. Nós estamos testemunhando o Senhor, mas como? Cheios do Espírito Santo. Procure mais desse Espírito, dessa unção de Deus, desse poder de Deus, desse dom de Deus, para que a igreja possa ser a igreja de Deus, atuante onde você estiver, através dos dons que se manifestam. Veja, aqui diz que Estevão, cheio de fé e de poder, recebeu virtude do Espírito Santo. Fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, e levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamados dos libertinos, dos sirineus, dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava. Veja, o Espírito Santo, o poder de Deus, a unção de Deus, é capacitação para falar. As pessoas não conseguem compreender como veio tamanha sabedoria a um homem como Pedro, que não tinha estudo, ou não era um estudo formado, né, vamos dizer assim. A capacidade ainda não era completa, a capacitação secular. Ele diz, de onde veio tanta sabedoria? Mas a sabedoria vem de Deus através da unção do Espírito Santo. Assim também com Estevão, assim também com você, comigo, onde nós estamos. Aqui ele estava disputando, depois ele estava sendo apedrejado logo à frente, mas sempre cheio do Espírito Santo, aonde estava anunciando a palavra de Deus, mostrando que o Senhor está conosco através desta palavra viva, a unção de Deus em nós. Desculpa. Mais um propósito, a maturidade cristã. Efésios capítulo 4, verso 11, nós temos os dons ministeriais, que ele distribuiu à igreja, para que a igreja fosse edificada. Então, o que era o desejo de Deus, ou é o desejo de Deus, quando dá dons ministeriais à igreja? Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para edificação. Olha a palavra edificação novamente. A edificação do corpo de Cristo. Quem é o corpo? Nós somos o corpo, nós somos a igreja. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus e ao varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes. Olha, se não foi edificado, continua sendo menino. Aí é levado por todo o vento de doutrina. Vem uma doutrina, vem uma palavra nova, uma mensagem que não é a verdade, não é a palavra de Deus, e convence as pessoas
a seguirem alguma coisa que eu não sei nem o que é, mas que não é a palavra de Deus. Ele diz aqui que é pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. É fraude, né? Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Olha, nós somos o corpo, ele é o cabeça, no qual todo o corpo, nós, bem ajustado pela lei, e ligado pelo auxílio de juntas, de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a edificação. Olha a palavra edificação de novo, em amor. É esse trabalhar do Espírito Santo, através dos dons ministeriais, que Deus deu à igreja. Homens santos de Deus, chamados por Deus, trazem a palavra de Deus, a revelação de Deus, e a igreja é edificada através da ação do Espírito Santo em cada vida, em cada coração, e somos aperfeiçoados, e somos melhorados, e somos corrigidos, e somos ajudados, e somos cuidados, e vamos crescendo. É o corpo de Cristo que cresce e vai sendo edificado em amor. Que maravilha é a ação do Espírito Santo em nossas vidas no seio da igreja. Escute, tudo é pelo Espírito Santo. Zacarias, ele diz assim, não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É pelo meu Espírito. Nenhuma ação é voluntariosa, simplesmente porque o homem tem suas capacidades. Não, é operação de Deus, é pela direção de Deus, é pelo Espírito de Deus. Você deseja, então você se entrega e o Espírito de Deus age na sua vida. É Deus que opera, é o Senhor que faz. Nós temos que estar à disposição de Deus. É para os chamados. Veja, as pessoas às vezes limitam os dons, mas todos que foram chamados. Não há aqui não cessou os dons são para hoje. A Bíblia diz lá em São Marcos, capítulo 16, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, e estes sinais seguem aos que creem, em meu nome falarão novas línguas. Quem crê hoje fala novas línguas, fala através dos dons espirituais, colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Isso é para hoje, é nossos dias. E tem muita gente se abstendo disso por teologias que talvez necessitasse de uma nova avaliação, né? Um estudo mais aprofundado. Mas veja, Atos capítulo 2, versículos 36 diz assim: saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que esse Jesus a quem crucificaste, o Senhor Deus fez Senhor e Cristo. E ouvindo eles, compungiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, meus irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um seja batizado. Olha aqui, arrependei-vos e cada um seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Arrependimento vem através do convencimento do Espírito. O Espírito nos convence que somos pecadores. Se você não tem o Espírito Santo de Deus, você não foi convencido pelo Espírito Santo de Deus, você não se converte. Mas o Espírito Santo nos mostra que somos pecadores. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Entregamos a nossa vida a Cristo. Olha, arrependei-vos e cada um seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí eu quero participar do batismo em água, que é o batismo do arrependimento, como João Batista fez os primeiros batismos, né? Nós fomos ensinados assim, o batismo do arrependimento, confessando os vossos pecados. Ele diz, batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Veja que agora, depois, recebe o dom do Espírito Santo. O primeiro é selado com o Espírito Santo, já é convencido pelo Espírito Santo, já tem o Espírito Santo, mas depois ele diz, olha, tem mais, tem os dons do Espírito Santo. Tem dons à sua disposição. E eu li 9 dons. E eu passei outras listas para os irmãos. E existem muito mais que não estão nem nessas listas, mas estão à disposição. O dom da salvação é o primeiro, que não estava ali, mas foi o primeiro que você recebeu ou poderá receber se ainda não tem. É o dom da salvação, o dom da graça. O dom, aleluia, de você poder estar na presença de Deus. Isso é maravilhoso. Diz aqui, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe e a todos quantos o vosso Senhor chamar. Você é chamado, então você tem o dom de Deus à sua disposição.
está à sua disposição. E ele diz aqui, olha, e exortava com muitas palavras, escape dessa geração perversa. Venha receber o dom de Deus. Você crê, você é batizado e você tem o dom de Deus, que ele é à disposição daqueles que são chamados, a todos quantos estão longe e todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Se você é um chamado de Deus, você tem à sua disposição o dom do Espírito Santo, que seja para a edificação da igreja. A igreja que é de Cristo. Veja, a igreja somos nós, mas é a igreja de Cristo. Ele diz, edificarei a minha igreja. E ele edificou nele mesmo. Ele estava dizendo, edificarei, ele estava aqui, se manifestou em carne, veio morrer no nosso lugar, assumir a nossa culpa, para poder depois nos oferecer o direito à vida eterna através do seu sacrifício. Ele verá o sacrifício que ele fez e ficará satisfeito. Ele está satisfeito porque o sacrifício da cruz realmente pagou as nossas culpas e hoje eu e você pertencemos ao corpo de Cristo. Edificarei a minha igreja. Se os dons são para a edificação da igreja, ele disse, eu edificarei a minha igreja. Então veja que é a atuação do Espírito Santo através de Cristo. Por isso vos digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Esta pedra que é o Senhor, ele é a pedra principal, como está lá em Pedro, né? 2 Pedro. Depois nós vamos ler, mas vamos ler aqui em Efésios capítulo 1, verso 21 e 22, que diz assim, olha, o verso 20 também, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo-o à direita dos céus, à sua direita nos céus. Deus o ressuscitou, né? Jesus, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade, domínio e todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu cabeça da igreja. Jesus é o cabeça, e o verso 23 diz assim, que é o seu corpo, cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Jesus faz isso em nós. Nós somos o corpo de Cristo edificado e o Espírito Santo está em nós para a edificação da igreja. Nós somos edificados pelo Espírito, então somos convencidos pelo Espírito, temos o dom do Espírito, vivemos constantemente a ação do Espírito, temos que ser cheios do Espírito. Ele manda buscar abundar no Espírito para a edificação. Veja que todas as coisas acontecem pelo Espírito, e por isso, naquele primeiro texto, eu falei, vamos destacar esta palavra Espírito, que refere ao Espírito Santo de Deus. Quem não tem o Espírito Santo de Deus, Romanos capítulo 8, versículo 9 diz, quem não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Né? Veja aqui, ó. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Escute. Agora veja o verso 10. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou Jesus Cristo, foi o Espírito que ressuscitou Jesus, colocou sobre todo nome, que se não veio, ressuscitou a Cristo, também vos vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Ter o Espírito Santo em nós é garantia de que vamos ressuscitar depois da morte, que teremos direito à vida eterna. Olha que maravilha, nós não podemos se abster de ter o Espírito Santo de Deus, porque então estaremos negando a fé. Nós somos edificados nele, em Cristo, que é a pedra principal. Ele disse, edificarei a minha igreja. E Pedro escreveu sobre isso, né, sobre esta maravilhosa operação de Deus que nos colocou em Cristo e fomos edificados nele. 1 Pedro capítulo 2, verso 4, diz assim, chegando para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Aleluia! Veja que nós somos pedras vivas. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós. Somos edificados nele. E essa construção desse edifício, essa edificação, ela é constante.
ela acontece constantemente. Nós estamos sendo edificados a cada dia, estamos melhorando a cada dia, e um vai ajudando o outro. Procure abundar nos dons para a edificação da igreja. O outro ajuda a mim a ser edificado e eu ajudo a você, e assim nós vamos juntos, o Espírito Santo atuando em nós, porque somos membros uns dos outros, somos membros do corpo de Cristo, e ele é o cabeça, e vai dando, olha, através de Cristo, né? Olha aqui, capítulo 2, verso 4 e 5, nós já lemos, verso 6, diz assim: pelo que também nas Escrituras se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. Para vós, os que creem, ela é uma pedra preciosa, porque é nela que nós estamos, nesta pedra, que nós somos edificados a casa de Deus, casa espiritual. Nós também, como pedras vivas em Cristo, nós somos edificados. Então não há insegurança, nós estamos edificados em Cristo e nós nele e ele em nós, através do seu Espírito Santo. O Espírito Santo está em nós e nós em Cristo, e assim nós estamos vivendo e sendo edificado em Cristo Jesus a cada dia pelo seu Santo Espírito. Olha que maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso propósito, né, dos dons espirituais. É essa interação no corpo. Cada um tem uma função, mas todos, a operação é dada pelo Espírito Santo através do Espírito Santo da forma que ele quer para a edificação da igreja, né? Pelo Espírito, então, temos acesso também ao Pai. Veja Efésios capítulo 2, verso 17, diz assim: vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Ou seja, os que estavam longe, gentios, os que estavam perto, judeus. Evangelizou os dois. Tanto judeus quanto gentios. Os dois precisavam ser evangelizados. Os judeus pertenciam ao povo de Deus, mas haviam perdido o caminho porque transgrediram. E agora, essa evangelização vem para alcançá-los, mas também para alcançar os gentios. Abriu-se a oportunidade a nós. Porque, por ele, em Cristo, né, ambos temos acesso ao Pai por um Espírito. É pelo Espírito que temos acesso ao Pai. Nós, tanto judeus quanto gentios, temos acesso ao Pai pelo Espírito Santo. Esse dom de Deus em nós. Que maravilha. Nós somos irmãos em Cristo, irmãos. Não tem mais agora judeu, grego, gentil, não tem mais. Agora é um corpo, é uma família. É um só em Cristo. Somos corpo de Cristo. Aleluia. Ele diz, olha, assim que já não sois estrangeiros, nós éramos estrangeiros. Quem era o povo de Israel apenas. Né? Não são mais estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Agora nós temos a mesma aceitação, nós pertencemos à mesma família, temos os mesmos direitos. Aleluia. Somos da mesma casa. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Olha aí de novo, nós temos acesso pelo Espírito e ele mora em nós pelo Espírito e nós somos edificados em Cristo e assim nos relacionamos em Deus. Olha lá, né? No qual você cresce para templo santo do Senhor e ele mora em nós em Espírito. Que maravilha! Morada de Deus em Espírito. Que maravilha, né? A Trindade Divina, essa pericorese, a ação do Espírito Santo em Cristo, em nós, Deus que enviou Jesus, essa ação de Deus que nos move, nos comove, nos convence, e nos chama e nos faz participante da igreja, nos deu vida, e nos agregou nele. Aleluia! Que maravilha isso! Que bênção isso! E ele diz, abunde, queira mais de Deus, queira mais para a edificação da igreja. Aleluia, que nós possamos realmente querer mais da ação de Deus em nós. Veja, o Espírito nos guia a toda a verdade. João, capítulo 16, verso 33, verso 13, quer dizer, ele vai nos mostrar sobre isso, que é o Espírito Santo que nos guia. Olha lá. Mas quando vier o Espírito Santo,
Quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. E anunciará o que há de vir. O Espírito Santo nos guia à verdade. O Espírito Santo nos dirige. O Espírito Santo nos convenceu do pecado. O Espírito Santo nos selou. O Espírito Santo é o selo, né? É a garantia da nossa vida eterna. O Espírito Santo é o revestimento e poder em nós. É o dom de Deus. O Espírito Santo nos traz e reparte a nós outros dons espirituais para a edificação da igreja. Que nós possamos a cada dia mais estar envolvidos no Espírito, cheio do Espírito de Deus, querendo mais de Deus. Que nós possamos nos envolver e ser mais próspero, crescendo para a edificação do corpo de Cristo. Que Deus nos abençoe assim. E eu finalizo com esse texto de 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1, a primeira parte, a parte A do versículo. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Procurai, eu quero destacar esse verbo, com zelo os dons espirituais. Que Deus nos ajude a cada dia desejar um pouco mais para a edificação da igreja. Nós possamos desejar um pouco mais dos dons de Deus em nossas vidas. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus. E nós vamos continuar mantendo a ordem e o progresso e aguardando Jesus voltar. Jesus está voltando. Deus te abençoe, a paz do Senhor.